Quantos podem dar um glória a Deus? Digita aí glória a Deus, aperta aí o coraçãozinho, curte aí para me saber que vocês estão me ouvindo bem, tá certo? Aleluia. Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 1. Diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Glória a Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Olha o que é que a tribulação vai produzir. Produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós, ou pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, observe bem, nós temos algumas promessas de Deus. A primeira promessa, nós vimos sexta-feira passada, é a promessa de que podemos confiar em Deus em qualquer situação. Salmo 9, verso 10. Segunda, a promessa da proteção soberana de Deus. Salmo 125, ou melhor, Salmo 25, verso 20 e 21. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11. Terceira promessa, a promessa do cuidado providencial de Deus. Eu falei em Jeremias 14, 22 e Mateus 6, versículos 30 a 34. A quarta promessa, a promessa que podemos encontrar real satisfação em Deus. E eu dei a referência de Salmo 62, verso 5. Também 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. A quinta promessa é a promessa de que recebemos toda a bênção espiritual em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. E Efésios capítulo 1 e versículo 3. Também a promessa que Deus usa as provações para edificar nosso caráter espiritual e trazer alegria para o nosso viver. Romanos 5, 3 a 5 e Tiago 1, versículos 2 e 3. E também a última promessa, a promessa de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos 8, 31 a 39. Então, todas estas promessas nós ouvimos na sexta-feira passada. E agora eu vou trazer a parte 2 aqui da esperança para os aflitos. Esperança produz alegria em meio a provações difíceis. Irmãos, a vida, ela traz circunstâncias que muitas vezes nós não entendemos. Provações que elas parecem até insuportáveis. E momentos que são muito difíceis. Estou falando com pessoas agora que elas estão passando por provações. E eu não falo apenas aqui do coronavírus, dessa questão toda, não. Pessoas que estão com morte em sua família, pessoas que estão com uma falta de segurança financeira, um problema de saúde, uma pressão da correria, né? Agora está todo mundo parando aí. Mas contudo, seja qual for a situação ou a sua suposta causa, o cristão, o crente, ele pode confiar de fato de que Deus está no controle. Pode o mundo se descabelar, pode o mundo se desesperar, pode a mídia sensacionalizar, mas o crente, ele tem a firme convicção, aleluia, o crente, ele tem a firme confiança, ele tem a sua mente firme de que Deus, ele está no controle. Eu quero ler um texto que se encontra em 1
1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 11. 1 Crônicas, se alguém puder, digita aí nos comentários, bota 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Diz assim, ó, aleluia. Tu, ó Senhor, ou melhor, tua, ó Senhor, é a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque tudo que está no céu, tudo que está na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor, e tu és exaltado como cabeça de tudo. Aleluia. Tanto as riquezas como a honra vêm de ti, e tu reinas sobre tudo, e na tua mão está o poder e a força, e na tua mão está o engrandecer e o dar a todos. Agora, pois, nosso Deus, damos graças a ti e louvamos o teu glorioso nome. É tempo de glorificar a Deus. É tempo de adorar a Deus. O crente, ele sabe que Deus está no controle, que Ele está acima de tudo, que dele é a riqueza, tudo que está no céu, tudo que está na terra pertence a Ele. Só resta dar graças a Deus e dar glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Nós devemos entender que Deus, ele vai permitir que nós experimentamos apenas aquilo que nós vamos poder suportar. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele também vai nos permitir aquilo que resultará em nosso crescimento espiritual. Até mesmo em meio a provações e tribulações, nós temos a esperança que nos permite nos encontrar alegria. E aqui eu quero trazer pelo menos 3 razões pelas quais isso acontece. Coloquei 3 razões pelas quais acontece a respeito do crente. 3 razões que nos traz alegria. 3 razões que as provações vão nos trazer esperança. É isso mesmo, nós temos uma visão errada das provações. Às vezes, quando estamos sendo provados, a gente quer se entristecer. Mas a Bíblia nos mostra uma visão totalmente ao contrário. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar quando estamos passando por lutas. Devemos nos alegrar quando estamos passando por provações. Então, vou lhe dar a primeira razão. Primeira razão é, primeira coisa, as provações nos estimulam a depender de Deus. Se quiser, anote aí. Se quiser, pode até digitar aí também para quem chega depois ver e acompanhar. Primeira razão, as provações nos estimulam a depender de Deus. Paulo, ele explica exatamente isso em Romanos capítulo 5. Está com a Bíblia aberta aí? Espero que você esteja com a Bíblia aberta. Romanos capítulo 5, no versículo 3, ele diz, ó, não somente isso, mas também nos gloriamos. Nos gloriamos. Tiago, ele disse a mesma verdade quando ele escreve lá na sua carta, no capítulo 1. Então, ele diz assim, ó, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. O que é paciência? É perseverança. E o que é perseverança? É a habilidade de suportar, esperando no Senhor. A perseverança é a força de passar pela tempestade, porque o abrigo permanente encontra-se em Deus. Aleluia! Na prova, na tribulação, você aprende que você não vai depender apenas de governo,
Você não vai depender apenas dos homens. Você não vai depender dos poderosos da terra. A tribulação, as provações vai nos estimular a depender totalmente, exclusivamente de Deus. Nós vamos entender que se não for Deus, meu irmão, nós não somos nada. As nações estão desesperadas. As nações, os líderes estão procurando para saber o que é que deve fazer, o que é que deve acontecer. Mas só sei de uma coisa: o crente, ele depende de Deus. A igreja, ela depende do Senhor, porque os homens fazem os seus planos, eles trabalham e fazem aquilo que estão ao seu alcance, mas Deus, a última resposta vem da boca de Deus, e é Deus que dá a última palavra, e é Deus que assina e dá o decreto embaixo. Ele assina embaixo e pronto, e acabou. Então a perseverança é possível, não por causa da nossa própria coragem interior, mas pela força e pela graça que Deus nos fornece. É pela graça de Deus. Deus falou assim para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. O que foi que Paulo... Meu irmão, as provações que Paulo passou na vida, as dificuldades que Paulo passou na vida, o homem que foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, sofreu um apedrejamento em Listra, foi escorraçado de Tessalônica, sofreu um naufrágio avassalador ao dirigir-se a Roma, sofreu uma quarentena de açoites dos judeus menos uma, e mais fustigado 3 vezes com varas pelos romanos. Mas ele dizia: olha, eu sei o que é estar bem, e sei o que é padecer escassez. Eu sei estar bom vestido e sei padecer de roupa. Eu sei o que é passar por provação. Mas ele diz assim, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? O que é que está te fortalecendo? O que é que está te dando força para você estar aqui nessa live, parando nesse momento para escutar esta palavra, para deixar um pouco as notícias que estão aí pipocando nos WhatsApps, nas páginas, e isso e aquilo, e um fala uma coisa e outro fala outra, e um diz que é isso, outro diz que é aquilo. Não, aí é um vírus que inventaram para a economia dar uma bombada e lá para cima. Não, isso aí não é isso tudo também não, é só os idosos, ninguém pega. Não, isso aí é besteira. Não, isso aí é sério. Não, irmão, vai buscar a Deus, porque a tua suficiência vem de Deus, a tua dependência vem de Deus. A graça dele é que te basta, é a graça dele é que te sustenta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Embora aconteça tudo isso, vai rugir os mares, vai tremer os montes, mas Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Se fortaleça, se revista de poder, não deixe o pânico prender você, se trancafiar. Ei, você não está aí dentro da sua casa para a depressão lhe pegar, para o pânico lhe pegar, não. Você está dentro da sua casa para você orar, para você buscar a Deus, para você se fortalecer. Assim como uma vez um profeta disse: ei, mulher, tu quer multiplicação dentro da tua casa? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, porque o azeite vai ser multiplicado. Ei, meu irmão, o tempo é de multiplicação de azeite. O tempo atual é de multiplicação de azeite. Coloca aí, coloca nos comentários. O tempo é de multiplicação de azeite. Você está na sua casa, mas você não vai estar morrendo, você não vai estar agrufinhado, amufinado, não. Você vai estar buscando, você vai estar orando, intercedendo pela sua casa, intercedendo pela sua família, intercedendo pela igreja. As provações nos ensina a depender de Deus. As provações geralmente vai implicar a perda de algo. Vai implicar a perda de algo que é de valor pessoal. E quando aquilo que nós valorizamos
nós somos. Olha o seguinte: quantas pessoas estão se alertando agora? Estava numa vida a lá vão ter uma vida velha desmantelada, uma espiritualidade velha fajuta, e agora com esse negócio, eu quero buscar a Deus, eu preciso buscar a Deus. É Deus que está ali alertando, meu filho. Isso é um alerta de Deus. Eu dizia na igreja, porque isso é apenas uma amostra, irmão, uma amostrazinha grátis do que vai ser a grande tribulação. O pessoal está até dizendo: ei, não sensacionaliza muito não sei o quê, porque eu botei um texto aí sobre a hora de estar em casa porque o destruidor, tal, isso. Ei, não sei o quê, não faz isso não, para de estar causando pânico, postar nessas coisas e tal. Ei, meu irmão, as pessoas pregam sobre Apocalipse, aí depois quando acontece uma coisa dessa, não, irmão, estou querendo botar medo de ninguém não, mas eu estou dizendo uma coisa. Imagine aí o que está acontecendo hoje. A igreja não passará pela grande tribulação, mas ela passará pelo princípio das dores. Você vê tudo fechado, deserto, as ruas desertas, as coisas subindo de preço, os produtos escassos, os homens sem amor ao próximo, porque só pensam em si, só egoísmo. Vão e pega todos os álcool em gel possível para que eles passem a salvo da tormenta, e os outros quiserem que se lasquem. O mundo não tem amor ao próximo, irmão. Agora multiplique isso 100 vezes. Numa época da grande tribulação, do cavaleiro do Apocalipse capítulo 6, que tem uma balança na mão, da escassez, da carestia, e você não poder querer comprar, querer poder um produto. Esse produto não vai poder estar ao seu alcance, a não ser que você tenha a marca da besta na testa ou na mão direita. Pense nisso. Onde é que você quer passar a eternidade? As provações, elas implicam em perdas. Talvez pessoas já perderam bens materiais com esta provação que estão passando. Empresários tendo prejuízos, funcionários perdendo seus empregos. Mas o que é que tudo isso vai resultar na sua vida? Você tem que pensar o seguinte: isso aí é uma situação, é uma das razões que está me levando a depender dele. Dependa de Deus. Não dependa de notícias, de mídia, de WhatsApp, não, dependa de Deus. Portanto, as provações nos ensinam a perseverarmos, pois nos forçam a esperar no Senhor e depender do seu poder e da sua provisão. Deus disse para Abraão: Abraão, vai para o monte ali, tu vai sacrificar o teu filho. Primeiro, Deus ele pede aquilo que é importante, ao filho a quem tu amas. Tu vai sacrificar ele, e Abraão vai. Mas ele diz o que para o menino? Deus proverá no seu monte santo. A provisão vai vir de Deus. Então nós devemos depender dessa provisão, nós devemos depender. As provas nos ensinam isso. A prova não é para te matar, não é para você se desviar, não é para você murmurar contra Deus. A prova é para você aprender a depender de Deus. Deus diz lá em Israel, diz em Osés para Israel: atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. Aprenda a depender de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Por favor, alguém coloque aí. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz assim, ó: minha alma os tem na lembrança e está humilhada dentro de mim. Isto eu recordo na minha mente, porquanto
eu tenho esperança. Aleluia. E pelas misericórdias do Senhor, observe isto, versículo 22. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção. Diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Isto é bom, que o homem deva confiar e quietamente, olha aí, é bom para que o homem deva, primeiro, confiar. Segundo, quietamente, aleluia, aguardar a salvação do Senhor. Sabe como é que você vai aguardar? A salvação é livramento. Você vai aguardar, irmão, é quietamente. Aquietai-vos. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo qual não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Aleluia. Ainda que os montes pela sua braveza se levantem, Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Então é bom para o homem confiar em Deus, esperar quietamente a salvação do Senhor. Então aprendemos que a primeira coisa das provações, a primeira coisa das dificuldades é para aprender a depender de Deus. Não esqueça disso. Você tem que depender de Deus. Segunda razão, as provações servem para o nosso bem espiritual. Digita aí. As provações servem para o nosso bem espiritual. Irmãos, as provações, elas não produzem apenas perseverança, mas também resultam em santidade. Romanos capítulo 5 e versículo 4, que é o que nós estamos lendo aqui. Você que está chegando agora, estamos falando aqui uma palavra com o tema esperança para os aflitos. Eu comecei esta mensagem na sexta passada na igreja, estou dando a parte 2 hoje, que é o nosso culto de ensino na sexta-feira. Então, Romanos capítulo 5, versículo 4, diz assim: a paciência, a experiência, a esperança. A provação, ela vai nos trazer um caráter aprovado. A provação, ela vai trazer para nós uma maturidade espiritual. Embora os sofrimentos da vida nunca sejam prazerosos, Deus sempre vai utilizar para o nosso benefício. Aleluia. Mas pastor, a luta, a dificuldade, ela não é prazerosa. Não, com certeza não. Ela é dolorida, é dolorosa. Mas Deus, Ele vai se utilizar desta situação para trazer benefício para você, para o seu povo. Porque lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11, coloca aí, digita aí, os irmãos, Hebreus 12 e 11. Hebreus 12 e 11. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado.
Olha aí, ó. Nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. De novo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansados e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que maneja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então observe, o castigo não é prazeroso, o castigo é doloroso, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Fruto pacífico é o quê? É o fruto da paciência. E ele diz que esse fruto pacífico é de justiça. Então, meu irmão, toda esta provação e essa situação resultará em paciência, em perseverança, e é para o seu bem espiritual. Portanto, podemos nos alegrar mesmo nas horas mais difíceis, porque sabemos que Deus, ele está nos aperfeiçoando. Ei, irmão, ei, Régila, Deus está te aperfeiçoando. Irmã Adriana, Deus está te aperfeiçoando. Irmã Naliane, Deus está te aperfeiçoando. Irmão Jailton, Deus está te aperfeiçoando. Irmã Ângela, Deus está te aperfeiçoando. Todos os que estão aqui nos assistindo, Deus está te aperfeiçoando. Aleluia. Talvez nós fiquemos sem respostas às nossas perguntas. Talvez venham muitas interrogações. Todavia nós podemos descansar confiantemente na realidade que Deus nos ama. Deus ama o seu povo. Deus ama a sua igreja. Tem um homem chamado Andrew Murray, ou Andrew Murray. Ele é um escritor. Ele resumidamente, ele trouxe algo para que nós possamos observarmos a questão da luta e da provação. Primeiro, foi Ele que me trouxe aqui, Deus que me trouxe aqui, e é pela sua vontade que me encontro nesta situação difícil. Nesse fato descansarei. Pense no seguinte, tudo está no controle de Deus. Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da igreja, Ele está no controle da tua vida, Ele está tendo a soberania. Então foi Ele que te trouxe até aqui, não se preocupa não. Descansa, porque Ele cuida. Descansa, porque Ele te guarda. Descansa, porque a mão do Senhor está sobre ti. Davi, ele tinha essa confiança. Missionária Valdiana. Aleluia. Ele olhava no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que te guarda, ó Israel, não vacila. Não dorme nem tosquenejará o guarda de Israel. Porque a lua não te molestará de noite e nem o sol te molestará de dia. Porque o guarda de Israel, ele não vacila, ele te guarda a tua entrada e a tua saída. É ele que te protege, é ele que te aperfeiçoa, é ele que te dá o crescimento espiritual. E eu sinto a presença dele nesta Nabraxadarábia. Aleluia! Ei, meu irmão, primeiro, as provas, a situação difíceis, eles te levam a depender de Deus. Segundo, as provações, elas servem para o nosso bem espiritual. Segundo lugar aqui, que ele fala, ó, ele me manterá aqui no seu amor, me dará graça para que eu me comporte como seu filho. Aí então, ele tornará a provação em bênção, ensinando a lição que quer que eu aprenda e trabalhando em mim a graça que Ele pretende me dar. Não se preocupe, porque Deus, Ele é perito em transformar a provação em bênção, em transformar a maldição em bênção. Aleluia! Receba aí o livramento de Deus, irmã Cíntia Souza, lá no Rio de Janeiro. Deus é com vocês. Glória a Deus. Então, por último, em seu tempo, Ele me encorajará novamente
quando e como Ele sabe. Basta-me dizer que eu estou aqui. Nessa situação, quando você estiver em uma situação difícil, em uma provação, em um tempo difícil na sua vida, entenda uma coisa: você está por ordem de Deus. Segundo, Deus está mantendo tudo debaixo dos seus cuidados. Terceiro, você está debaixo da instrução de Deus. E quarto, você está no tempo de Deus. Nós estamos vivendo o melhor tempo para um avivamento. Porque o avivamento, ele sempre vem em tempos de crises. Ele sempre vem em tempos de dificuldades. É hora da igreja ser igreja. É hora da igreja clamar. As pessoas não entenderam isso. Deus está só mandando sinal. É tempo de acabar com os showzinhos. É tempo de acabar com os boatezinhas gospel. É tempo de acabar com o oba-oba. É tempo da ministração da palavra. É tempo de se reunir nas nossas casas para buscar a Deus e cultuar o Senhor. É tempo de sair dos nossos dispositivos, dos nossos celulares, da internet, saber o que é que estão dizendo, o que é que estão deixando de dizer. É tempo de ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele quer falar ao teu coração. É tempo de multiplicação do azeite. É tempo de estar em prudência, meu irmão. E é tempo de ter esperança. Nós temos a esperança. Nada é para você ficar, como eu falei no início, pessoas em pânico, pessoas em depressão, pessoas com medo. Ei, meu irmão, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus vai repreender esse medo aí da tua casa. Nenhuma praga te sucederá. Você vai fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Então, às vezes, também as pessoas querem usar muita imprudência. Não, Deus está comigo, Deus vai curar, ninguém vai fechar a igreja, não. Vamos se agarrar aqui, se abraçar com os doentes. Não, irmão. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O propósito agora é de orar, de eu buscar o Senhor. Então aí as pessoas se mobilizando, as igrejas se mobilizando como nunca para orar a Deus, para buscar a Deus. Agora deixa eu trazer a terceira razão aqui, o terceiro ponto da minha mensagem desta noite, do nosso culto de doutrina. Falei de duas. Recapitulando. O tema é esperança para os aflitos, que a esperança produz alegria em meio às provações difíceis. Primeira coisa, as provações nos estimulam a depender de Deus. Segunda coisa, as provações servem para o nosso crescimento espiritual. Vamos para a terceira agora. Terceira coisa. Oh, glória, irmão. Quando eu falar isso aqui, eu até sinto a presença de Deus aqui. Você tem que dar um glória a Deus aí. Oh, meu Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença, Jesus. Irmãos, eu vou dizer a terceira agora. Mas você vai dar um glória a Deus aí. Você vai digitar glória a Deus. E outra, tem uma forma de você dar um glória a Deus também, mais forte aí, é apertando o coraçãozinho aí. Não é o curtir azulzinho não, é o coraçãozinho. Você vai apertar. Eu quero ver chovendo aí, um monte de coraçãozinho. Eu sei que vai chegar depois a mensagem aí, né? Porque tem um delay, mas você tá ligado. Compartilha essa live aí, irmão. Compartilha essa live. Terceiro, as provações nos levam a ansiar pelo céu. Oh, meu Deus, esse terceiro ponto aqui é o mais poderoso. Observe, as provações, elas nos ensinam a depender de Deus. As provações, elas servem para o nosso crescimento espiritual. E as provações, elas nos levam a ansiar pelo céu. Glória a Deus.
Tem gente dando glória a Deus aí. As provações, irmãos, elas não apenas conduzem a um Deus fiel, como também nos faz recordar que o mundo não é o nosso lar. Tenha isso em mente, irmão, o mundo não é o seu lar. Apenas no céu desfrutaremos de uma existência perfeita, livre da mancha do pecado e do sofrimento. Nós temos duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. A Bíblia diz lá em Hebreus que pela fé e pelo poder da palavra do Senhor, os mundos foram criados. Que mundos são esses? O mundo físico e o mundo espiritual. O homem é corpo, alma e espírito. A alma é o intelecto. O corpo, que é dado a esta dimensão aqui, para o mundo visível. E o espírito atua no mundo invisível. Então a Bíblia diz que o homem que espera em Deus e tem a sua esperança somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Porque ainda tem uma pátria, a Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus. As provações nos levam a ansiar pelo céu. As provações nos levam a nós orarmos assim: Senhor, meu Deus, volta logo, arrebata logo a tua igreja. Arrebata a tua igreja. Nós queremos estar no céu, queremos estar no paraíso de Deus. João vai descrever a nova terra. Vamos ver, vamos nos lembrar do céu, vamos. Nós já vimos tanta besteira e tanta pessoa falando um bocado de coisa. Tanta briga aí do pessoal brigando, é uma confusão horrível do mundo. Fecha igreja, não fecha igreja, você é não sei o que. Não. Abra aí a Bíblia, vamos para a Bíblia. Apocalipse 21. Aleluia. Apocalipse 21. Versículo 14. Vamos lá, posta aí, Apocalipse 21, 14. Não, verso 4, perdão. Apocalipse 21, verso 4. Vamos ler o primeiro, versículo 1. Apocalipse 21, versículo 1. Aleluia. Vou ler. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com ele, e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. O mundo está em morte, o mundo está em tristeza, não haverá nem choro. O mundo está em choro, o mundo está em dor, mas a Bíblia nos garante, oh aleluia, a Bíblia nos garante, a palavra de Deus inerrante e digna de toda aceitação. Ela diz que o nosso Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas já são passadas. Ei, meu irmão, tira a tua mente aqui da terra, bota a tua mente lá no céu. A realidade aqui é maravilhosa. Olha só que realidade nos aguarda. Isso motivou os heróis da fé. Isto nos levou aqueles homens a morrer pelo evangelho, cerrado ao meio, lançado às fogueiras, mortos em prisões, mortos por decapitação. Mas eles não negavam a fé, eles iam adiante, eles buscavam a Deus. Eles só queriam uma coisa, eles só queriam o céu, eles só queriam adentrar nas mansões celestiais. Quem não lembra daquela história de Policarpo, um dos diáconos da igreja, de uma daquelas igrejas escritas
para a Ásia das cartas. Uns dizem que é de Sardes, outros dizem que é de Laodiceia. Ele era diácono de uma daquelas igrejas. Pegaram Policarpo, lançaram na fogueira, amarraram ele com a Bíblia no peito para incendiá-lo. E quando começaram a acender a fogueira, disseram para ele: ei, cristão, herege, nega aí a tua fé, nega a Cristo, que nós vamos apagar a chama da fogueira. E ele disse assim: acenda mais ainda, para que mais depressa eu veja o meu Senhor na glória, porque a morte é apenas uma carruagem que me conduz para o meu amado. Aleluia! Fica firme, irmão. Não é porque alguém olhou para ti com a cara feia que tu vai se desviar, que tu vai... Não. Não é porque alguém te contradisse aí nos comentários que tu postou alguma coisa que tu vai ficar setado, endemoniado. Não, irmão. A tua fé vale mais. A tua fé é inabalável. A tua fé é intocável. Isso motivou os heróis da fé. A realidade para os cristãos é que o nosso sofrimento nesta vida é temporário, é passageiro. Paulo diz: irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação. Olha o que é que Paulo está dizendo: leve e momentânea, irmão. O homem sofreu que só. A nossa leve e momentânea tribulação redundará em um peso excessivo de glória. É temporário, vai passar. Ei, irmão, coronavírus vai passar. Essa terra vai passar. Beleza física passa. Dinheiro se acaba. Os amigos vão embora. O que permanece é a fé, aquilo que é imaterial. E a palavra do Senhor permanece. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Jamais passarão. Chegará o dia em que nós não vamos experimentar a provação. As aflições temporárias deste mundo estão produzindo para nós uma glória eterna. As tribulações, as dificuldades produzem para o crente uma glória eterna. A Bíblia traz, eu vou repetir, uma visão diferente da nossa sobre a tribulação. A tribulação é para nos alegrar. Se alegrar na tribulação é ter esperança na tribulação, é ter paciência e perseverança. Por isso nós podemos nos regozijar como os apóstolos. Nós somos considerados dignos de sofrer por causa do seu nome. Além do mais, quando a morte chegar, nós não nos estressaremos como aqueles que não têm esperança. Aleluia. Fica firme. Fica firme no Senhor. Fica firme na fé. Porque vai passar. Pensa no céu. Pensa em Deus. Porque lá as ruas são de ouro. As ruas são de cristais. Tem uma praça. No meio da praça tem a árvore da vida. Ao lado da praça corre o rio da vida. Ali é o paraíso de Deus. Paraíso de Deus que fica na cidade de Deus, próximo ao trono de Deus. E Ele está no trono. E no trono tem um arco celeste. No trono tem um mar de vidro, semelhante ao mar de vidro. Porque o mar é algo que tem mais mistérios no mundo. Até hoje nenhum mergulhador conseguiu ir até as profundezas dos oceanos. E o mar, ele é de vidro.
porque revela transparência. Não vai entrar pecado, não vai entrar mancha, não vai entrar querendo enrolar, não, é transparente. O mar é de vidro. Ele está no trono. Os 24 anciãos estão adorando eles, depositando as suas coroas no trono. Os serafins estão acima dele. Os 4 seres viventes adorando, dizendo Kadosh, 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 Yahvé Tsabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Os serafins sobre ele, assim como Isaías viu em capítulo 6. Abaixo do trono estão os querubins. Perto do trono tem um altar. E esse altar é chamado de altar de incenso. É a força motora do trono, que faz o trono se locomover, que faz o trono ir adiante. Porque esse altar de incenso é o altar onde é depositado as orações dos santos. Aleluia! Também tem vários candeeiros, vários candelabros. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É o céu. E a cidade tem 12 portas. E as 12 portas são 12 pérolas. E em cada porta, um anjo. É linda a cidade. E observe bem. Nós estamos já chegando nos princípios das dores. Mas não pense assim, dizendo, Jesus Cristo está voltando e tal, porque a gente pensa isso. Mas primeiro vai ter o arrebatamento. Primeiro é o arrebatamento. Quando Jesus voltar, ele vai voltar com a igreja. Então, princípio das dores, preste bem atenção. Princípio das dores, arrebatamento, grande tribulação. A grande tribulação se dá quando o anticristo rompeu o pacto, uns 3 anos e meio. Na tribulação, restando mais 3 anos e meio, a terra, caoticamente falando, vai estar em desespero. Israel, remanescente, vai clamar. Nesse período, a igreja está nos ares, porque a cidade está vindo descendo. A cidade está vindo. João diz aqui no capítulo 21 que a cidade vinha descendo. Então, quando ela parar em uma distância de 7 anos da terra, do tempo dos homens, porque ela está na eternidade, a igreja sobe. Quando a igreja sobe, na porta da cidade, Jesus está esperando para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Ele vai estar esperando nas bodas do Cordeiro a igreja, a noiva ataviada, que vai subir. Quando ela subir, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E a igreja estará nos ares e a cidade continua descendo. Então, quando ela vinha descendo, Israel vai clamar. O remanescente vai suplicar ao Senhor. Aí é hora de Deus vir com a igreja na segunda vinda. Mas quem está vindo aí agora não é Cristo. Quem está vindo aí é o anticristo. Então, cuidado na sua teologia. Não há sinais para o arrebatamento, mas há sinais para a segunda vinda. O que nós estamos vivendo ainda não é o sinal da segunda vinda. A Bíblia chama de princípio das dores, e isto ainda não é o fim. Então, quando o anticristo se manifestar, que a igreja não estará mais aqui, aí sim, a grande tribulação vai estourar. E a igreja vai subir antes e vai regressar com Jesus. Capítulo 6 de Apocalipse. Vem um cavalo branco e um homem com um cavaleiro com um arco na mão. Ele saiu vencendo e para vencer. Ali não é Cristo, é o anticristo.
Porque o verdadeiro vem no Apocalipse 19. Que o nome é fiel e verdadeiro, porque o outro é falso. Então, esteja preparado para o arrebatamento. As provações nos estimulam a depender de Deus. As provações servem para o nosso bem espiritual. E as provações nos levam a ansiar pelo céu. Amém? Glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou orar agora. Eu quero que você feche os teus olhos aí onde você está. E ore comigo. Ore comigo nesse momento. Aleluia. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento em tua presença, por esta palavra pregada. Eu sei que os teus filhos se edificaram onde eles estão nos seus lares. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos, a nossa casa, nossa família. Que a igreja se levante. Senhor, faz algo extraordinário nesta nação. Faz algo extraordinário nessa terra. Sacode o teu povo, desperta o teu povo. Desperta aqueles que ainda estão cocheando em dois pensamentos, que ainda estão no sono da negligência. Que a tua igreja venha brilhar como as estrelas que estão nos céus. Que nós estejamos preparados para o arrebatamento que irá acontecer antes do arrebatamento. Derrama o teu Espírito sobre nós. Ora aleluia, meu irmão. É tempo de buscar a Deus, é tempo de falar em línguas estranhas, é tempo de ser renovado pelo Espírito Santo, é tempo de ser cheio do Espírito de Deus, da unção de Deus, é tempo dos dons espirituais voltarem, é tempo de buscar a Deus. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila, e desfaz, extermina este vírus, leva lá para o inferno, Jesus, joga lá no abismo esse vírus, desfaz, que ele vire e se torne em nada, mas que sirva para o povo te buscar, uma lição para o povo voltar para ti. Fica conosco, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Quem crê dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Dá um glória a Deus aí nos comentários. Dá um aleluia. Diz alguma coisa. Nós estamos encerrando. Agora nós vamos dar a bênção apostólica. Mas eu queria só dizer uma coisa para você. É o culto. Nós temos a nossa igreja. Temos a nossa denominação, né? E todos sabem, nós estamos fazendo culto. Nós temos as nossas obrigações financeiras da igreja e a obra ela não pode parar. Então, se você sentir no coração, quiser ofertar, né? Quiser dar uma oferta para o Senhor, para a obra de Deus, para ter continuidade à obra de Deus, você fique à vontade. Fique à vontade. Só falar comigo aí no privado e deixa Deus te usar. Amém? Que Deus te abençoe. E domingo a gente estará novamente aqui trazendo a palavra, trazendo este culto na casa, culto doméstico. Então marca aí, domingo é o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Eu vou orar a Deus para Ele me dar uma palavra abençoada para também abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Faça assim, ó, para receber sua bênção aí da sua casa. Faça assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E só aquele que querer como eu creio, diz assim comigo aí na sua casa,
Abra a boca e diz: amém! Deus te abençoe. Aleluia.